A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, o nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E ele já sabia que as pessoas não iriam gostar, porque ele escolheu repousar na casa de Zaqueu. Jesus, irmãos, ele mesmo sabendo aquilo que a multidão iria falar, iria pensar, que não iria gostar, ele escolheu ficar na casa de Zaqueu, porque ele conhecia o coração de Zaqueu, ele sabia que haveria uma mudança na história dele. Muitas vezes as pessoas não vão entender porque Deus te escolheu. As pessoas não irão entender o que Deus está prestes a fazer na sua vida, mas Deus está dizendo, independente delas compreenderem ou não, eu sou o Senhor que te escolhi. Você observa que mesmo as pessoas não se agradando da escolha de Jesus, Jesus continuou com a missão dele na casa de Zaqueu. Declare comigo, Jesus continua com a missão que ele tem comigo, independente do que as pessoas pensam. Jesus continua com a missão que ele tem comigo, independente do que as pessoas pensam. A escolha de Deus não é para ninguém entender. A escolha de Deus não é para ninguém compreender. Muitas pessoas vão ficar confusas ao teu respeito. Muitas pessoas vão ficar sem entender porque o Senhor resolveu repousar na sua casa, porque o Senhor resolveu salvar sua família, porque o Senhor resolveu te entregar um ministério. Mas hoje Deus está dizendo, mesmo que elas fiquem confusas, eu, o Senhor, te escolhi, não abro mão de você. Irmãos, ninguém viu os esforços de Zaqueu. Ninguém contemplou quando Zaqueu estava lá subindo em uma figueira brava. Ninguém contempla o seu jejum, sua oração, sua renúncia, sua santificação. Mas quando o Senhor Jesus resolve te honrar em público, muitos pensam que ele até mesmo errou, porque foi isso que aconteceu aqui. Eles achavam que Jesus estava errado por se hospedar em casa de homem pecador. Aqui eu vejo o quanto Jesus trabalha de maneira diferente para confundir a mente humana. E hoje Deus diz para você, eu vou deixar muita gente confusa ao teu respeito, porque eu não trabalho com aparência. Porque eu consigo ver o que o homem não vê. Jesus via em Zaqueu o que a multidão não via. A mesma coisa acontece na sua história. Jesus vê na sua vida o que muita gente não vê. Tem muitas pessoas que vão ficar sem entender por que ele escolheu ela, por que ele escolheu ele, por que Deus quis fazer na história dela, na história dele. Mas Deus está dizendo, eu não devo satisfação a homem nenhum. E quando eu escolho, eu não revogo as minhas escolhas, porque tem gente que não está gostando. Irmão, sempre vai ter pessoas que não vão se agradar. Sempre, irmãos, as pessoas vão ter o que falar. Mas hoje Deus diz para você, mesmo que elas tenham o que falar, mesmo que elas não gostem, eu, o Senhor, não abro mão do que eu tenho contigo. Declare comigo, o meu Deus não abre mão do que ele tem comigo. O meu Deus não abre mão do que ele tem comigo. Você está pensando o quê? Que Zaqueu também parou e disse, Jesus, não vá para minha casa não, porque as pessoas estão murmurando porque o Senhor vai entrar lá? Não, Zaqueu fitou os olhos em Jesus. Jesus fitou os olhos nele e ele fitou os olhos em Jesus. Hoje o Senhor diz para você, eu fitei os olhos em você. Eu quero honrar você, eu quero honrar sua casa, eu quero abençoar seu ministério. Mas você vai precisar fitar os olhos em mim para que você possa viver o que eu tenho para sua vida. Porque se você ficar olhando para as multidões, para as palavras contrárias, para aquilo que as pessoas estão falando, você vai acabar desistindo. Você vai acabar não vivendo os meus propósitos. Declare comigo, o meu Deus me chamou para viver os propósitos dele. O meu Deus me chamou para viver os propósitos dele. Mas para você viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa se posicionar olhando somente para Jesus.
As pessoas não irão se agradar. As pessoas não irão gostar, mas não importa o que elas pensam. Jesus não trabalha segundo o que a mente humana limitada pensa que ele tem que fazer. A mente humana é limitada, irmãos. As pessoas sempre vão ter o que falar e para elas nada vai estar bom. Você pode observar que Jesus veio à terra perfeito. 100% homem e 100% Deus. Todo mundo recebeu, abraçou e o amou? Não. Muitos rejeitaram o ministério dele. Você acha que todo mundo vai abraçar seu ministério? Você acha que todo mundo vai abraçar o seu chamado? Você acha que todo mundo vai se alegrar com a sua alegria? Não, irmãos. Era para ser dessa forma, né? Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas nós sabemos que isso, na prática, é pouco demais que acontece. As pessoas, irmãos, elas não estão mais alegres porque Deus está honrando, porque Deus está abençoando o irmão, porque o irmão está sendo liberto. Não, irmãos. As pessoas só querem o bem para si. Por isso começa aqui uma crítica, um apontamento. Zaqueu era um homem rico. Então eu penso, eu conjecturo que as pessoas que estavam ali ficavam até falando assim, só porque ele é rico. Jesus quer entrar na casa dele, quer ir para lá só por causa daquilo que ele pode oferecer. É porque ele pode dar conforto. Mas você está pensando que Jesus se importou com aquilo que as pessoas falavam, com a murmuração delas? Porque a Bíblia não especifica qual era o tipo de murmuração. Mas a gente conjectura, porque a Bíblia diz aqui que Zaqueu, ele era rico. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ou seja, Zaqueu, ele tinha uma condição boa financeira, então ele morava com certeza em uma casa boa. Então imagine as pessoas ali criticando, julgando, apontando, murmurando. Jesus onisciente, sabendo de tudo, não mudou os planos dele porque os outros estavam falando, mas continuou fitando os olhos em Zaqueu. O Senhor diz hoje para você, eu estou fitando os olhos em você. Eu escolhi a sua casa, ah, Senhor, mas vão falar, viu? E ele está dizendo, eu não estou nem aí para o que vão falar. Eu escolhi a sua família, Senhor, vão falar, viu? E o Senhor está dizendo, eu não me importo com o que as pessoas falam. E você precisa fazer o mesmo. Você precisa aprender a não se importar com o que vão falar e a viver os meus propósitos. Para viver os propósitos de Deus, irmãos, vai ter momentos que a gente vai precisar se fazer de surdo. Vai ter momentos que a gente vai ter que fazer vista grossa para algumas coisas. Por quê? Porque as pessoas, elas vão fazer questão de tentar nos abater, de tentar nos humilhar, de tentar nos diminuir. Mas nós precisamos ter convicção do que o Senhor tem conosco. Zaqueu entendeu. O Senhor quer ir para minha casa. Acabou. Eu não tenho que me importar com o que as pessoas pensam ao meu respeito. Se Jesus, o Filho de Deus, escolheu repousar na minha casa, quem sou eu, irmãos, para dizer a ele que não, porque a multidão está pensando, porque a multidão está falando. Irmãos, quando Zaqueu precisava de ajuda, a multidão não ia lá ter com ele. Quando Zaqueu estava precisando de libertação, ninguém foi lá ajudar Zaqueu, não. Quem enxergou Zaqueu lá em cima da figueira brava foi Jesus. Quem lhe chegou quando você precisava de ajuda foi Jesus. Quem tirou você do fundo do poço foi Jesus. Quem restaurou a sua vida foi Jesus. E por que você vai ficar se importando com o que pessoas que não fizeram nada por você estão falando? Pare de fitar os olhos nas pessoas e viva os propósitos de Deus. E viva as honras do Senhor, viva aquilo que Deus designou para você. Deus quer fazer e quem pode impedir? Deus quer honrar e quem pode invalidar? Declare comigo, meu Deus quer honrar, quem é que vai anular a honra dele? O meu Deus quer honrar, quem é que vai anular a honra dele? Irmãos, ninguém pode anular. Ninguém pode desfazer o que Deus já determinou que ele fará. Você vai ver aqui de maneira muito clara, irmãos, que as pessoas estavam ali murmurando. Mas Jesus continuou fitando os olhos em Zaqueu com o mesmo propósito. Eu vou me hospedar na casa dele. Ah, mas estão falando, mas eu vou me hospedar na casa dele. As pessoas estão criticando, mas eu vou me hospedar na casa dele. Jesus tinha convicção, irmãos. E é isso que você precisa ter hoje, convicção do chamado de Deus na sua vida. Convicção de quem Jesus é na sua história, não importa o seu passado. Você acha que Jesus estava se importando com quem Zaqueu foi no passado? Se Zaqueu tinha roubado alguém? Se Zaqueu tinha enganado alguém? Não, Jesus sabia que a partir daquele momento, irmãos, Zaqueu seria um novo homem, porque o Senhor não trabalha com aparência.
Eu não sei como é que tem pessoas, irmãos, que ficam aí muitas vezes julgando as escolhas de Deus. Parece que não lê a Bíblia. Porque pessoas que ficam falando das pessoas que Deus escolheu. Ah, fulano tinha um passado assim e agora diz que Deus está honrando, está abençoando. Tem gente, irmãos, que fica sem entender o trabalhar de Deus. Para mim, são pessoas que não lêem Bíblia. Porque Deus, ele não fica olhando para a aparência. Deus, ele não fica olhando para o passado para apontar, para julgar, para criticar. Não, muito pelo contrário. Deus trabalha conforme a vontade dele. Deus trabalha conforme o querer dele. Então aqui nós observamos o quê? Que a vontade de Deus boa, perfeita e agradável estava acontecendo na casa de Zaqueu. O Senhor quis fazer. E quem é que vai anular isso? Você observa que muitas pessoas que ninguém escolheria, Jesus escolheu. Deus escolheu, irmãos, pessoas que humanamente falando eram desprezíveis. Para mostrar que é Ele quem escolhe, é Ele quem capacita, é Ele quem faz e a honra e a glória é dele. Aí se Ele quer escolher, quem é o ser humano para dizer por que o Senhor escolheu fulano? Por que o Senhor escolheu ciclana? Irmãos, não interessa a ninguém, a escolha de Deus não é da conta de ninguém. Coloque isso na tábua do seu coração e na sua mente. Irmã, não estou aceitando a escolha de Deus na minha vida. Não estou gostando, particular de quem não está gostando. Jesus não pediu opinião a ninguém. Você vai ver aqui em algum momento Jesus dizendo: pessoas, multidão que estão aqui comigo, vocês acham que eu devo ir lá ou não? Você viu Jesus fazendo isso? Não. Porque Jesus não queria saber do que as pessoas iriam pensar, até porque Jesus sabia que se ele perguntasse, haveria uma grande oposição. Se ele perguntasse, irmãos, todo mundo ali seria contra. Você vai observar que Jesus não perguntou opinião alheia. E as pessoas começaram a murmurar. Imagine se Jesus pergunta. Então Jesus entende, o homem não vê da forma que eu, Rabaia Candarás, Turibiandaraia, vejo. Eu vejo de maneira diferente. Então eu escolho quem eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Jesus fitou os olhos e disse: vou repousar na casa dele. Senhor, mestre, vão dizer que é porque ele é rico. Mestre, vão dizer que o Senhor está escolhendo por quê? Porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Jesus não se importou com isso. Imagine os discípulos lá tentando convencer Jesus. Eu estou conjecturando, viu, irmão? Estou pensando, pense comigo. As pessoas dizendo: vão criticar o Senhor. E Jesus, só fitando os olhos em Zaqueu. E Jesus só olhando para Zaqueu e dizendo: eu sei que ele vai mudar. Eu sei quem ele vai se tornar. Irmão, Jesus não erra alvo. Jesus não erra endereço. E hoje ele diz para você: eu não errei o endereço quando eu escolhi sua casa. Ah, Senhor, mas é improvável. As pessoas criticam, as pessoas julgam. Pode falar o que quiser. Jesus não errou o endereço. Deus não errou o endereço. Declare comigo: meu Deus não erra endereço. Ele escolhe as pessoas que ele quer. O meu Deus não erra endereço, ele escolhe pessoas que ele quer. Versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui você vai ver que Jesus não erra endereço. Aqui você vai ver que automaticamente, irmão, Zaqueu, ele se arrependeu. Zaqueu não esperou Jesus se hospedar na casa dele para se arrepender, não. Diante de todos que estavam ali, Zaqueu começou ali a mostrar o arrependimento. Então aqui você vê que Jesus não erra o endereço. Jesus sabia que o coração deste homem, irmão, seria diferente. Jesus sabia que este homem seria transformado, que o caráter dele seria mudado. E o Senhor pode transformar quem Ele quiser e fazer coisas grandes na história de quem Ele quiser, como Ele fez na história de Zaqueu. Quando o Senhor te escolheu, Ele não errou o endereço, não. Ele sabia que você seria uma grande mulher, que você seria um grande homem na presença do Senhor, e por isso Ele diz para você: eu vou honrar a sua fé. Só olhe para mim, porque sempre vai ter multidão para falar contrário. Sempre vão ter pessoas que irão criticar, que irão apontar. Mas mesmo que elas venham criticar, venham apontar, você tem que continuar o seu foco. Zaqueu entendeu: eu sou uma escolha de Deus. Zaqueu entendeu: Deus me chamou para um propósito. Ele vai salvar a minha casa. Mas as pessoas não estão gostando, particular delas. Jesus olhou para mim e quis fazer. O que tem de pessoas, irmãos, deixando de viver milagres. O que tem de pessoas deixando de viver de Deus, resposta, vitórias, porque estão olhando para os outros. Porque estão fitando os olhos no ser humano. E Deus diz para você hoje: eu não vejo como homem. Eu não olho para a aparência. Então não olhe para aquilo que estão falando ao seu respeito. Não se sinta desmotivado por você não ser abraçado ou abraçada por todo mundo.
As pessoas sempre vão ter o que falar, irmãos. As pessoas aqui eram para ficar felizes, dizendo: Jesus encontrou a este homem que era um pecador. Então Jesus vai transformar a história dele, mas não foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a murmurar. E é por isso que os teus olhos não podem estar fitos na multidão, nas pessoas, no que falam, no que pensam sobre você. Porque senão você esmurece. Senão você desiste, senão você cai. Mas se você olhar para Jesus, Jesus já está olhando para você. Você olha para ele agora e você vai ver que você vai conseguir seguir. Você vai conseguir viver os propósitos de Deus, sabendo que Deus trabalha de maneira diferente, sabendo que Jesus escolhe a quem ninguém escolheria, que ele confunde com as escolhas dele, que você é uma escolha louca e desprezível. Muitos podem desprezar, muitos podem achar que Deus errou o endereço, mas Deus lhe escolheu. Deus te chamou e Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida e através da sua vida. A salvação ia entrar na casa de Zaqueu a partir daquele momento e Jesus quis salvar aquela família. Declare comigo: Jesus quis salvar a minha família e ninguém tem nada a ver com isso. Jesus quis salvar a minha família e ninguém tem nada a ver com isso. Pode falar o que quiser, podem não gostar. Jesus quis honrar, Jesus quis salvar, Jesus quis libertar, quis curar e ele vai fazer segundo a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele não pede opinião humana quando ele quer fazer os seus propósitos acontecerem. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus disse: eu vou para a casa de Zaqueu, independente do que falem. E hoje o Senhor disse para você: eu te escolhi e eu não me importo com o que estão falando. Continue olhando para mim, que eu estou olhando para você. E nós dois vamos conseguir aí viver os propósitos que eu tenho pra você. Lembre-se de uma coisa: você e Deus é sempre maioria. Você pode ser rejeitado por todos, mas se Jesus não lhe rejeitou, isso é o que importa. Você e ele sempre será a maioria. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, meu Deus, por falar conosco de maneira tão extraordinária, nos mostrando que as tuas escolhas são loucas e desprezíveis. Muitas pessoas podem apontar, podem julgar, podem criticar, mas o Senhor escolhe quem ninguém escolheria, o Senhor honra quem ninguém honraria, Pai. Oh Deus, obrigada, meu Pai, por fazer o impossível acontecer na vida do teu filho, da tua filha, trazendo libertação, cura, restauração, fazendo, Pai, com que os milagres aconteçam na casa, na família, no ministério, e o teu nome vai ser glorificado, meu Deus, como foi na história de Zaqueu. Senhor, eu creio em uma visita especial que está acontecendo agora, e o Senhor vai começar a mudar tudo, vai começar a transformar. Muitos vão ficar sem entender as honras, as bênçãos, as libertações, as vitórias que acontecerão na casa dos teus filhos, mas não é para que eles venham entender, Pai, é para que os teus propósitos venham se cumprir, porque os teus propósitos são maiores. O Senhor não vê como o homem vê, meu Deus. Obrigada, Pai, por nos escolher. Obrigada por nos garantir que não somos escolha dos homens, mas somos escolha tua. E tudo isso é para a honra e glória do teu nome. O Senhor não desistiu de entrar na casa de Zaqueu por causa das conversações da multidão, por causa das murmurações deles, mas o Senhor fitou os olhos de Zaqueu e deixou bem claro que o Senhor o escolheu, e assim o Senhor está fazendo aqui agora, fitando os olhos no teu filho, na tua filha, e mostrando que o Senhor escolheu e ninguém pode anular e nem revogar a tua palavra, o teu direcionamento, aquilo que o Senhor ordenou, é para a vida dos teus filhos. Obrigada, Senhor, porque somos escolha tua, Pai, não somos escolha dos homens. Obrigada por nos escolher, porque sabemos, temos a certeza e a convicção, se estamos contigo, nós podemos ir porque temos a certeza da vitória. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam
vão ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai. E falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que Ele escolheu você, independente do que pensam ao teu respeito. O Senhor escolheu mudar a sua vida, transformar a sua casa, a sua história. E Ele diz para você: eu não abro mão de você. Você e Deus sempre será a maioria. A rejeição pode até vir do ser humano, mas você precisa fitar os olhos em Jesus. Da mesma forma que Zaqueu olhou para Jesus e não perdeu aquela oportunidade por causa da murmuração da multidão, Deus diz para você: não perca as oportunidades que eu, o Senhor, estou te entregando por causa das pessoas, pelos falatórios. Mas olhe somente para Jesus, porque Ele escolheu você e a sua casa. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.